Filipenses, capítulo 2, versículo 3, para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, a tua vida, a tua casa e a tua família. Obrigado a você que tem se inscrito no canal. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos, tá bom? Vamos para a palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva você também no canal e seja muito bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus, seja você meu irmão, seja você minha irmã. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 3, a seguir, para a glória de Deus. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, aleluia, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre, aleluia, todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte, aleluia, que, meus amados, assim como sempre obedeceste, aleluia, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Louvado seja Deus, retendo a palavra da vida, para que, aleluia, no dia de Cristo possa gloriar-me de que, ou seja, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isso mesmo, louvado seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja, irmão e irmã, aleluia, a recomendação de Paulo para os irmãos ali, para os irmãos filipenses ali, né? Olha só o que Paulo começa a dizer, certamente para os irmãos, né? Louvado seja Deus nessa epístola do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus aos filipenses. Paulo está dizendo, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, que os irmãos nada fizessem ali por contenda ou por vanglória. Olha o que Paulo recomenda aos irmãos. Olha a recomendação do apóstolo Paulo para os irmãos. Paulo dizendo que os irmãos não fizessem nada por contenda e por vanglória, louvado seja Deus, mas sim por humildade. Porque certamente Paulo sabia o que ele ali estava o quê? Recomendando para os irmãos, né? Paulo sabia o que ele estava falando, louvado seja Deus.
E ele recomenda e diz para os irmãos que eles nada fizessem por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Está aqui. Ele dizendo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porque às vezes nós, ao invés de considerar os outros superiores a nós mesmos, nós nos consideramos superior ou superiores aos outros. Seria como se nós, ao invés de se considerar menor do que os outros, nós se consideramos maior do que os outros. Mas não é assim que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, primeiro Paulo começa a dizer para os irmãos que eles nada fizessem por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e considerassem os outros superiores a eles. Mas por quê? Porque aí então, observe que trata-se de algo que chama-se humildade e não exaltação. Porque tem, meu irmão, minha irmã, quem acaba se considerando melhor do que o outro, por algum motivo, talvez por algo que faz, louvado seja Deus, mas não é por humildade, talvez, o que está, aleluia, fazendo, mas é por contenda e é também por vanglória, louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia. Nós não podemos esquecer do que disse o Senhor Jesus, segundo o que está escrito dentro da sua santa palavra. Jesus dizendo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus, aleluia, glórias a Deus, ele nunca se exaltou a ele mesmo, nunca. De tal forma que quando ele chama para aprender dele, ele começa a dizer, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, ou para a vossa alma. Então Paulo está recomendando e dizendo para os irmãos, aleluia, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando quem? Olha o que ele diz, ó, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha o que ele diz, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Está aqui, ó, quer ver? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Está vendo? Recomendação do apóstolo Paulo para os irmãos de Filipos, ou para os filipenses ali, os irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Quer ver? De sorte. Essa palavra, irmão e irmã, é profunda. Louvado seja Deus. Volte o máximo que você possa nesse exato momento a tua atenção para esta palavra, para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus. Olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que Paulo está falando para os irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Veja só, está aqui, ó. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Santo Deus, aleluia, que houve também em Cristo Jesus. Paulo recomendando a eles, louvado seja Deus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Tem que haver em nós esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Era o que Paulo estava dizendo para os irmãos. Era o que Paulo estava falando para os irmãos através desta epístola. Era uma recomendação certamente do apóstolo Paulo com relação à humildade que os irmãos deviam ter entre eles. E nenhum deles jamais se considerar um maior do que o outro, muito pelo contrário, mas se considerasse um menor do que o outro. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Porque eu digo, meu irmão, minha irmã, estou aqui aprendendo pela misericórdia do Senhor Jesus. Nada sou,
porque não me considero nada. Como disse o próprio apóstolo Paulo em uma outra palavra, aleluia, com relação a Paulo e com relação a Apolo, dizendo Paulo que Paulo não era nada, dizendo Paulo que Apolo também não era nada, mas sim, Deus é quem é. Como é que nós andamos na presença de Deus se não houver em nós humildade? Como é que eu vou conseguir, aleluia, andar, aleluia, na presença do Senhor se não houver em mim humildade? Você tem condições de andar na presença de Deus se não houver em você humildade? Nós precisamos, aleluia, glória a Deus, ter humildade. Na verdade, não somente ter humildade, mas ser humilde. E esta palavra é exatamente voltada para a humildade. Está aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aqui, ó. Mas esvaziou-se de si mesmo. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Olha só, Jesus se esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Você entendeu? Tamanha humildade do Senhor Jesus. Está aqui, ó. Mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. E achando, aleluia, e achado na forma de homem, humilhou-se as... Ó, irmão, minha irmã, preste atenção, escute com muito cuidado essa palavra, ó. E achado na forma de homem, humilhou-se, aleluia, a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você entendeu? Tamanha a humildade do Senhor Jesus. Aleluia. Ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de quem, irmão e irmã? Jesus se esvaziou-se de si mesmo. Ele toma a forma de quê? Escuta o que diz, ó, louvado seja Deus, aleluia, santo é o Senhor, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Oi, morte de cruz. Veja, tamanha foi a obediência do Senhor Jesus, até a morte, e não foi a morte qualquer, morte de cruz. Tamanha humildade do Senhor, irmão. Aqui entra humildade, entra obediência, entra o esvaziamento dele mesmo, né? Louvado seja Deus. Ele toma a forma de servo, aleluia. Ele entra com humildade tremenda, uma humildade que ninguém consegue, aleluia, explicar toda essa humildade da parte do Senhor. Então, considerai os outros superiores a si. Ou seja, ao contrário disso, nós nos consideramos às vezes maiores do que os outros. É verdade. Aleluia. Nós temos que largar isso e voltar para a humildade. E ser humilde, como o Senhor disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Louvado seja o Senhor. Por isso também Deus, tá vendo? Ou seja, por causa disso, ou por isso também Deus o exaltou. Exaltou quem? Exaltou a Cristo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Olha o que Deus faz com Jesus. Diante da obediência do Senhor Jesus, diante da humildade do Senhor Jesus, o que é que Deus faz? Também, aleluia, glória a Deus. Olha o que Deus faz aqui, meu irmão. Também Deus o exaltou. Deus o exaltou a quem? A Cristo, ao seu Filho, soberanamente. E lhe deu um nome. Deus deu um nome ao seu Filho Jesus, que é sobre todo o nome. É um nome que está acima de todo o nome. Veja a necessidade da humildade.
Veja a importância da obediência. De quem nós temos que aprender? É do Senhor Jesus. Está aqui, ó. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus, aleluia, glória a Deus, o exaltou Jesus soberanamente. Deus deu um nome ao Senhor Jesus, que é sobre todo o nome. Louvado seja o Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Está vendo? Louvado seja o Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está aqui, ó. De sorte que, meus amados, olha o que Paulo vai dizer. De sorte que, meus amados, aleluia, assim como sempre obedecestes. Paulo está recomendando acerca do que aqui? Da obediência, né? Não só na minha presença, Paulo dizendo, mas muito mais agora, na minha ausência. Aleluia. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Aleluia. Porque Deus é o que opera em vós. Ou seja, Paulo dizendo, porque Deus é o que opera em vós. Em outra palavra diz o seguinte, porque Deus é o que opera em vocês. Tanto querer, é Deus que opera em vós, tanto querer, como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em vós, tanto querer. É Deus que opera, irmão. Aleluia. Então veja a importância da humildade, veja a importância da obediência, veja a importância, aleluia, de não ficar fazendo as coisas por contendas ou por vanglória, mas sim por humildade, considerando os outros superiores a nós. Está vendo? Porque é Deus quem opera. Então, se Deus me usa para alguma coisa, que motivo eu tenho para me exaltar por causa disso? Se Deus, por intermédio da minha vida, está fazendo algo, meu irmão, minha irmã, alô, que motivo é que eu tenho para me exaltar e achar que eu sou melhor do que os outros? É claro que não. Eu tenho que, com certeza, me considerar menor do que todos, nesse sentido e nesse caso, senão não vai aparecer nada de humildade com relação à minha vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Se por meio, por exemplo, se por meio desse vídeo, o Senhor Deus realiza uma grande obra, que motivo é que eu tenho para me exaltar? Eu não tenho motivo nenhum para se exaltar, até porque o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Portanto, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É Deus que opera, irmão. Meu irmão, é Deus que opera. Está aqui, ó. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus que opera, tanto querer, aqui, ó. Segundo a sua boa vontade, é Deus que opera. E às vezes nós parece que, sei lá, sou eu que estou fazendo, sou eu que... Eu não, é Deus, eu não. Eu nada posso sem o Senhor. E se posso todas as coisas naquele que me fortalece, segundo o que diz o próprio Paulo em uma outra palavra. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Santo Deus, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Porque às vezes a pessoa vai fazer uma coisa, mas ela vai fazer aquilo murmurando. Então Paulo está dizendo o quê? Aleluia, fazei todas as coisas sem murmurações, aleluia, e sem contenda. É bom servir a Deus desta forma, como está aqui Paulo, através desta palavra, nos ensinando com a sabedoria que Deus certamente lhe deu, para a glória de Deus. Está aqui, ó. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Amém? Louvado seja Deus. Para que,
sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Está vendo? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, ou seja, sem culpa, né? No meio de uma geração corrompida e perversa. Está vendo o que Paulo está dizendo? No meio de uma geração, louvado seja o Senhor, corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Está aqui, ó. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Louvado seja o Senhor. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, ou com todos vocês. Está aqui, ó. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso, ou por isto mesmo. Meu querido irmão, minha querida irmã, é necessário que nós aprendamos realmente como ser humilde, né? E praticar essa humildade. É necessário que nós aprendamos como ser obediente e praticar essa obediência. Como nós se deparamos diante da palavra acerca de Cristo Jesus, né? Acerca do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nunca o Senhor Jesus jamais se exaltou, sendo Ele quem Ele foi e quem Ele é. Nunca se exaltou. Amém? Que Deus abençoe aí a vida dos irmãos, onde quer que se encontre. Amém, meu irmão, minha irmã. Confesso para todos, como tenho dito algumas vezes, que estou pela misericórdia de Deus, pedindo a Deus que me ensine como fazer a vontade dEle. E que Deus também lhe ensine aí como fazer a vontade dEle. Às vezes, de repente, pensamos que estamos fazendo como Deus quer, quando de repente nós não estamos fazendo como Deus quer, mas sim como achamos que deve ser feito. Sendo que, quando isso acontece, nós então estamos totalmente errados. Vamos então aprender do Senhor Jesus a fazer como Ele quer. Amém? Faça tudo. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Seja humilde, meu irmão, minha irmã. Louvado seja Deus. Considere os outros superiores a vós. Amém? Louvado seja. Que Deus abençoe a vida de todos, onde quer que se encontre. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus. E a paz do Senhor Jesus para todos. Em nome do Senhor Jesus.